Olá galera, meu nome é Rainer Petter, sou novo instrutor aqui da Unhive School e eu vim aqui para trazer para vocês uma dica bem interessante quando a gente trabalha com perspectiva, principalmente quando a gente trabalha em uma cena em que tem vários elementos do mesmo tamanho e a gente precisa calcular o tamanho desses elementos no cenário. Primeiramente, como que a gente calcula isso de uma forma plana mesmo, antes de trabalhar com a perspectiva para vocês entenderem a lógica. É um raciocínio bem simples mesmo, assim, quando a gente entende ali, abre a mente ali para várias possibilidades, assim. Olha só, imagina que a gente tem uma forma, aqui no caso esse retângulo, e a gente precisa encontrar o meio dele para fazer do lado um retângulo do mesmo tamanho. Ó, a gente faz o seguinte, pega os pontos do retângulo, faz um X ligando as pontas, né? E aí a gente tem aqui o meio. A gente vai projetar uma linha aqui para o lado. Vou aumentar aqui em cima e embaixo também, porque é esse ponto aqui que a gente precisa para trabalhar com isso, né? O importante é a gente encontrar esse ponto exatamente no meio dessa linha aqui. Por isso que a gente faz esse X para encontrar esse meio e depois projeta aqui para o lado. Ó. Encontrando esse meio, a gente vai fazer o seguinte, vai fazer uma linha que vai sair desse ponto aqui, vai passar aqui por ele e chegar aqui, uma linha reta. No caso aqui ficou torta, que eu estou só mostrando como que se faz. Ó, vou encontrar aqui, olha, um pouquinho mais para o lado, ela tem que passar exatamente ali no meio, ó, um pouquinho mais para cá. Ó, aqui eu tenho essa mesma forma projetada para o lado, né? É bem simples, como aqui a gente ainda não tem perspectiva nessa cena, tá tudo planificado, parece ser bem simples, mas quando a gente vai trabalhar isso em perspectiva, é muito importante essa regrinha aqui, porque um objeto que está na frente, mesmo ele tendo o mesmo tamanho de um outro objeto que está lá atrás, o objeto lá de trás vai estar muito menor. Então, vou mostrar aqui como que a gente vai projetar isso em perspectiva. Olha só, vou criar uma camada nova aqui. Imagina que a gente tem uma cena aqui e temos uma linha do horizonte e um ponto de fuga. Aqui é de onde que vai sair a perspectiva para todos os elementos da cena. Vou fazer aqui um quadrado, um retângulo aqui, igual eu fiz ali antes de colocar a perspectiva. Só que aqui ele está em perspectiva, né? Então a gente tem esse lado de cima visualmente menor do que o de baixo, mas na lógica aqui eles têm o mesmo tamanho, né? O de cima está menor por conta da perspectiva. Para encontrar o meio e projetar aqui para a gente fazer os outros quadrados, retângulos que estão distantes aqui, a gente sabe que eles vão diminuindo quanto mais longe está, mas pelo olho não dá para ter certeza ali do tamanho que vai ser cada um, né? Então é por isso que serve aquele cálculo que eu acabei de mostrar. Olha só, em perspectiva ele vai funcionar também, ó. A gente faz o X aqui, encontra o meio, e lá eu fiz a linha na horizontal, assim, para mostrar o meio. No caso, essa linha vai sair lá do ponto de fuga e vai passar exatamente aqui no meio. Ó. Encontrando exatamente o meio, a gente faz aquela projeção aqui para o lado, saindo aqui do canto, passando pelo meio que a gente encontrou ali na lateral do quadrado e chegando do lado direito. Ó, vou passar aqui e encontrei ali. Então eu tenho, aparentemente ele é bem menor, mas tem exatamente o mesmo tamanho desse de cá. Se eu quero projetar de novo, eu nem preciso fazer todo o X aqui, né? Porque a gente já tem esse meio aqui que é o que importa. Então eu faço uma linha, ó, um pouquinho mais para baixo, que passe ali no meio e encontrei o próximo. Faço uma linha que passa ali, encontrei o próximo e assim por diante a gente consegue trabalhar com perspectiva, colocando objetos, elementos ali do mesmo tamanho e perspectiva. Eu fiz aqui em um plano ali no chão, né, mas serve a objetos tridimensionais também. Ó, então eu posso, por exemplo, puxar aqui, ó, para a lateral, ó, subir a lateral desses elementos aqui, coloco aqui uma perspectiva, ó. Como a gente já tem, ó, isso aqui é importante para facilitar o trabalho também. Como a gente já encontrou certinho o tamanho desses quadrados aqui embaixo, esses aqui, ó, eles vão estar exatamente do tamanho certo, porque eu já puxei da lateral aqui, ó. É só eu puxar certinho aqui, ó, na lateral, seguindo esses pontos, que eles já vão estar também aqui, ó, com o tamanho certinho, e aí eles vão diminuindo e assim por diante, né? Então serve para a gente calcular planos no chão, assim, base, serve para a gente calcular objetos também tridimensionais. Por exemplo, vou trabalhar aqui agora com um exemplo com 2 pontos de fuga. A gente pode usar essa mesma regra com 2, 3, 4, né, com todos os pontos de fuga que precisarem aí na cena. Ó. Vou fazer aqui a linha do horizonte, tenho aqui um ponto de fuga e aqui um outro ponto de fuga. Vou projetar aqui, então, esse quadrado aqui no chão. Ó, puxo aqui para baixo,
puxo para cá, esse aqui puxo aqui para baixo, puxo para cá, tenho aqui esse quadrado, olha só. Aqui ele está seguindo 2 pontos de fuga. Para calcular a perspectiva aqui para o lado, mesma coisa. Eu vou achar o meio aqui. Esse ponto do meio eu vou puxar lá no ponto de fuga. E aí, fazendo essa linha, passando por ele aqui, eu encontro o do lado. Ó, passo aqui, um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais fechado. Ó, encontrei. E aí, essa linha aqui, ela vai seguir o outro ponto de fuga. Ela vai vir aqui e passar um pouquinho mais para o lado. Ó, pronto, projetei ele aqui para o lado. Mesma coisa para eu projetar para cá, para eu projetar para cima, seguindo 2 pontos de fuga. Eu tenho até um exemplo aqui, ó, em uma fotografia, que é um piso de cerâmica, olha só, não sei de que material que é aqui, né, de que pedra que é. Mas aí, olha só, eu desenhei aqui em cima, ó, esse quadrado, fiz as linhas e encontrei o meio dele. Olha só como que a gente consegue projetar para os lados, ó. E eles têm exatamente o formato que a gente precisa aqui, né? Segue exatamente o cálculo. Olha só, tem a linha do meio. E aí eu projeto essa linha para encontrar o ponto lá de lá. Ela passa exatamente aqui no meio dessa linha da direita, ó. Exatamente. E aí a gente pode ir projetando, projetando, projetando. Assim a gente consegue ir calculando e duplicando os elementos em perspectiva, mantendo o mesmo tamanho. Serve para multiplicar e serve para dividir também, caso a gente queira, por exemplo, não, eu quero achar 1/4 só do tamanho de um quadrado. A gente pode utilizar essa mesma regra. Já que eu tenho aqui o tamanho dele inteiro, eu consigo calcular a metade dele também, né? Ó, já achei o meio. Passo a linha aqui no meio, ó, tenho aqui. No caso, com 2 pontos de fuga é até mais tranquilo, né? Que a gente encontra o meio, olha só, do objeto, e aí você projeta essa linha do meio para um ponto de fuga e depois para o outro ponto de fuga, a gente já acha ali o tamanho de 1/4 dele. Tendo esse tamanho de 1/4 do objeto, a gente consegue também fazer aquele mesmo cálculo e projetar ele para o lado. Esticar essa linha aqui vindo do ponto de fuga. A gente tem o meio ali. A gente vai ter a linha passando aqui, ela tem que passar exatamente no meio daquele ali, ó. E aí a gente consegue fazer essa projeção. Daqui a linha vai vir um pouco mais para baixo, um pouco mais para baixo, ó. E aí eu encontrei aqui o final de 1/4 do tamanho desse quadrado que eu tinha feito antes. Olha só. Então essa é a forma aí que a gente tem para calcular, para duplicar e dividir os elementos, né? Lembrando que a gente sempre precisa tentar encontrar ao máximo ali esses meios, ser o mais preciso possível. Porque aqui, ó, quando o objeto, né, o elemento está bem próximo da cena, aqui ele está maior, né, fica mais fácil para a gente encontrar esse meio. Mas se por acaso você errar um pouco aqui, o centro desse elemento, quanto mais distante vai ficando, como eles vão ficando menores, esse errinho ele vai ficando mais visível, né? Então, se você calculou o quadrado aqui, era para ser um quadrado certinho, e ele ficou um pouquinho retangular, quanto mais distante, mais retangular vai ficando esse elemento, né? Mais torto e achatado ele vai ficando, e o erro vai ficando mais aparente. Então, para funcionar bem essa regra aqui de cálculos e divisões, a gente precisa tomar cuidado em manter as proporções certinhas ali desde o começo, né? Mantém certinho ali o centro, que aí vai funcionar bem até o final. Esse é um dos passos, né? Um dos exemplos que eu passo no curso de Fundamentos de Desenho e de Pintura que a gente tem aqui na High School, né? É um dos exemplos que a gente trabalha com a perspectiva. A gente vai começar bem do básico mesmo. Antes da perspectiva, a gente vai trabalhar com simplificação das formas, simplificação da figura humana, e também no final do curso a gente vai trabalhar bastante com iluminação, teoria cromática, englobando várias áreas ali dos fundamentos de desenho. Caso você tenha interesse, o link para o curso está aí abaixo, né? Espero que esse conteúdo aqui tenha sido útil para você e nos vemos lá no curso.